dia, terceiro ano! Hoje, em língua portuguesa, iremos estudar o gênero textual História em Quadrinhos. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse gênero e suas características. Mas vamos entender antes o que é uma história em quadrinhos. História em quadrinhos, ou HQ, são histórias narradas por meio de desenhos e textos, com início, meio e fim, contada em quadros. Esses quadros podem ter apenas imagens ou misturar imagem e textos. Os diálogos dos personagens são registrados nos balões de fala. Agora, onde podemos encontrar as histórias em quadrinhos? Podemos encontrar em livros, revistas, jornais e gibis. Mas qual é o objetivo das histórias em quadrinhos? Qual o principal objetivo das histórias em quadrinhos? É divertir o leitor, mas também informar, transmitir informações sobre um determinado assunto. Esse é o objetivo das histórias em quadrinhos. Vamos agora analisar as características que compõem esse gênero. Como características, nós temos aqui o diálogo em balões. É uma característica muito forte das histórias em quadrinho. A fala dos personagens é em balões. Aqui nós temos esse primeiro balão, que esse modelo de balão indica a fala do personagem. Já este segundo balão indica o pensamento do personagem. Já este outro modelo está indicando o grito do personagem. E esse exemplo de balão indica o cochicho do personagem. Já este modelo aqui indica que tem mais de um personagem falando ao mesmo tempo. Este modelo aqui está indicando a dúvida do personagem. Esse indica a ideia do personagem. E este último indica a admiração do personagem. Então, essa é uma das características, o diálogo em balões. Mas também como característica nós temos a presença dos sinais de pontuação. Eles revelam a ação dos personagens. É outra característica da história em quadrinhos. Também temos como característica a presença das onomatopeias. Mas o que é onomatopeias? São figuras de linguagens no qual se reproduz som. Observe, esse som pode ser ruído, pode ser grito do personagem, um som de animal ou os sons da natureza. Observe aqui, nós temos esse personagem que está dando tipo um grito. Então, essas palavrinhas chamamos de onomatopeias. São figuras de linguagem. Agora vamos observar o exemplo de uma história em quadrinho. Aqui eu trago para vocês um trecho de uma história em quadrinho da Turma da Mônica. Observe aqui, cada quadrinho desses está representando uma expressão dos personagens. Nesse primeiro quadrinho aqui nós temos a fala do personagem do Cebolinha. Já neste outro nós temos também a fala do personagem. Mas observe que nesse outro quadradinho aqui não temos a fala escrita do personagem, somente a figura. Mas a figura dá a entender a ação que os personagens estão realizando. Que o Cebolinha pegou na mão da Mônica e no outro quadradinho demonstra a reação da Mônica, que a Mônica não gostou da ação do Cebolinha. Então, pode conter a presença tanto da escrita como somente da imagem. Então, esse aqui foi um exemplo de um trecho de uma história em quadrinho. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre as características que compõem o gênero História em Quadrinhos. E até a próxima aula, turma!